Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Márcia Ribeiro, neuropsicopedagoga clínica e trabalho com pessoas autistas há mais de 10 anos. Eu quero agradecer imensamente por todas as pessoas inscritas no meu canal, já são mais de 2.000 inscritos. Muito obrigada para você que se inscreveu e compartilhou os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu quero falar de alguns sinais que são muito importantes, muito importantes, tanto para pais quanto para educadores e profissionais que trabalham com pessoas com autismo observarem, né? São vários itens que eu listei aqui, porque eu andei olhando todas as perguntas e eu vou responder, né? As pessoas que não tiveram resposta, aguardem que eu vou estar respondendo. Que eu observei nessas perguntas, né, que as dúvidas eram muito parecidas. Então eu listei algumas coisas aqui sobre autismo, que é muito importante, principalmente os profissionais saberem, tá? Em primeiro lugar, não existe uma fórmula mágica para se trabalhar com autismo, não é uma receita de bolo, até mesmo porque cada criança com autismo é de um jeito. Então não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Existe sim tratamento. E os tratamentos mais indicados são os tratamentos que são cientificamente provados, as terapias de comportamento são muito boas. Porque as pessoas perguntam, o que eu faço quando meu filho faz isso? Não é uma fórmula mágica. Existe todo um tratamento a ser feito para modificar um comportamento inadequado. Então, primeira coisa é saber que não existe fórmula mágica e sim tratamento. E o tratamento deve ser sempre buscado os tratamentos de terapias comportamentais. A segunda coisa importante aqui é que muitas vezes crianças com autismo usam dos comportamentos para se comunicar, principalmente as crianças que não são verbais. Elas usam do seu comportamento, seja muitas vezes um comportamento de morder, seja um comportamento de gritar, de chorar, às vezes está sentindo alguma dor e ela não sabe falar. E muitas vezes as crianças até sabem falar, mas não sabem se comunicar, então usam o comportamento. Muitas vezes no autismo, comportamento é comunicação. E quando a criança entra numa terapia, e é muito importante a criança estar em terapia, porque a terapia vai dar para ela as habilidades de se comunicar, sem precisar estar usando do comportamento, né? Muitas vezes aquele comportamento de chorar, quando quer ir embora começa a chorar, porque não sabe pedir, não sabe falar da maneira correta. Então as terapias elas ajudam, né? Principalmente os comportamentais, ajudam a criança a ter essa habilidade de se comunicar, sem precisar usar um comportamento. Às vezes através de uma figura, com PECs, ou às vezes falando mesmo, né? Lá na terapia comigo, eu sempre ensino as crianças a pedirem as coisas e a falarem, até mesmo para sair da mesa. Ela tem que pedir para sair da mesa. Ela tem que usar o comportamento da maneira correta, né? Aliás, usar o pedido da maneira correta sem precisar usar o comportamento de querer sair por baixo da mesa ou de querer escapar. Ela tem que usar. Se ela tem a fala, a habilidade da fala. Se ela não tem a habilidade da fala, ela mostrar na figura que ela quer sair da mesa, ou que ela quer ir ao banheiro, ou qualquer outra coisa que ela precise, certo? Outra coisa importante, gente, todo comportamento, seja ele de birra, seja ele um comportamento de crise sensorial, seja um comportamento inadequado, seja uma estereotipia, ele existe porque tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Então, quando a gente percebe, né, como que eu posso identificar a função de um comportamento? Só tem uma via que eu conheço, é pela observação. Quando eu observo aquela criança e aquele comportamento sem julgamento, eu quero entender por que aquela criança está fazendo aquele comportamento, eu vou observar, na observação eu chego na resposta. Muitas vezes a criança, né, os pais relatam, ele chora e grita quando ele vê TV. Muitas vezes não é quando ele vê TV, quando ele vê determinado desenho. Daí ele chora e grita. Vou contar uma história para vocês rapidamente aqui. Tinha um aluno que ele chorava assim muito quando ele via o 101 Dálmatas. E ele chorava e ficava horas chorando. Toda vez que ele via 101 Dálmatas, ele chorava. Nos outros desenhos ele não chorava, mas quando ele via 101 Dálmatas, ele se acabava de chorar. Daí eu fui observar. Na realidade, não, ele não chorava no filme todo, ele chorava em determinada cena, que era uma cena em que todos os cachorrinhos, né, iam embora e ficava um cachorrinho sozinho numa sala. Então ele se identificava com aquilo e ele chorava, porque aquele cachorrinho ficou perdido, ficou sozinho. E essa criança também chorava quando ela via
O filme Nemo, quando o Nemo se perdia do pai, ele ficava sozinho. Então, ele estava chorando por causa de ele estar identificado com a cena. Então, quando você observa, você chega na resposta. Muito importante, pai, mãe, professor, observe por que a criança está tendo aquele comportamento. E você vai chegar na resposta, com certeza. Outra coisa, crianças com autismo têm a mente rígida. O que é isso? O que é uma mente rígida? É uma mente que não está adaptada para mudanças. Pessoas neurotípicas, nós, temos dificuldade de mudanças, mas nos adaptamos. Agora, pessoas com autismo não têm uma mente adaptada para mudança. Para eles, mudança é algo muito sofrido. Mas precisa acontecer a mudança. E como que eu vou trabalhar isso numa mente rígida, numa mente que não está adaptada para a mudança? Todas as mudanças devem ser graduais. E todas as mudanças que precisam acontecer, seja uma mudança de percurso no caminho da escola, uma mudança de casa, muitas vezes uma mudança de rotina, ela deve ser antecipada, ela deve ser contada para a criança, mostrada com imagens, para que a criança consiga entender o que está acontecendo. Porque a mente deles não está preparada para a mudança. E muitas vezes eles entram em crise porque mudou alguma coisa. Quando nós sabemos dessa informação, nós preparamos as mudanças, né? Nós fazemos elas de forma gradual, nós antecipamos as coisas e as crianças sofrem menos. Outra coisa importante, muito importante, crianças, pessoas com autismo têm hiperfocos, zona neuronal de interesse, ou seja, eles gostam de ter determinados assuntos, então eles se fixam em determinados assuntos. Quando são adolescentes, quando são crianças, Asperger, eles têm a habilidade da fala e se comunicam muito bem, eles gostam de falar só dos assuntos que eles têm interesse, o que prejudica a interação social com as outras pessoas da mesma idade. Então, o que é interessante? Ensinar e oferecer para a criança outros assuntos, deixá-la falar do assunto dela, numa conversa, na mesa, mas falar, agora é a minha vez de falar, e ajudar a criança a esperar. E ela vai aprendendo que o outro também tem a vez de falar. Então, isso tudo é trabalhado em terapia. Outra coisa importante também, pessoas com autismo têm problemas sensoriais, seja de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. E é importante a gente saber se tem hipo ou hiper, ou os dois. Tem crianças autistas que tem dois, tem hipo e hipersensibilidade. E saber que certos comportamentos é por causa dessa sobrecarga sensorial, né? E muitas vezes é porque a criança está buscando pelos estímulos sensoriais que ela tem hipossensibilidade. Então, às vezes ela tem pouca sensibilidade, ela busca por estímulos, tem determinados comportamentos de girar, de se jogar. E muitas vezes ela tem hipersensibilidade, então barulhos incomodam muito, a criança entra em crise. Então, é importante observar isso e saber que a maneira com que eles veem o mundo, que eles sentem o mundo, é diferente da nossa maneira de ver o mundo e da nossa maneira de sentir o mundo. Quando a gente entende isso, a gente consegue interagir muito melhor com eles. E por último, geralmente crianças com autismo falam na terceira pessoa, né? Eu tenho muita experiência com isso, né? Eles chamam ele de você, né? Então muitas vezes a criança fala assim, você quer ir ao banheiro? Na realidade ela está dizendo, eu quero ir ao banheiro. Você quer água? Na realidade ela está dizendo, eu quero água. E quando você não sabe disso, quando o professor não sabe disso, ou o colega da escola não sabe disso, ele responde. Eu tinha um aluno que falava assim, você quer água para o amiguinho? Ele falava não. Você quer bolacha? E o professor respondia não. Na realidade, ele não está perguntando se você quer, ele está dizendo que ele quer. Porque ele fala na terceira pessoa. E é importante, parece ser uma informação irrelevante, mas é muito, muito importante você saber que muitas vezes ele está se comunicando na terceira pessoa. Ele está chamando ele de você. Então você não dá a resposta, você ajuda ele a falar na primeira pessoa. Tá certo, gente? São algumas coisas sobre autismo que eu percebo que as pessoas passam, né, por isso de maneira assim muito equivocada. É importante a gente observar tudo isso. É um ser humano ali que tem sentimentos diferentes, mas quando a gente começa a entender e a interagir, a gente percebe que essa comunicação é bem possível. Gente, essas são as dicas de hoje. Eu agradeço de coração você que tem assinado o meu canal, você que tem compartilhado dos meus vídeos. Se você não assinou, vai aparecer um link na tela com a minha foto, clica nesse link que você vai estar inscrito no meu canal. Semana que vem vai ter um vídeo maravilhoso sobre autismo. Gratidão imensa pela sua vida e nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo.